meus caros, aqui é o Corvo. Esporadicamente costumo selecionar algum aspecto em específico da temática vampiresca para comentar, quando não estou dando atenção aos livros diretamente. E com certa frequência vejo as pessoas um pouco interessadas nas aproximações e distanciamentos, em termos de características, entre o vampiro moderno, popularizado por Polidori, Le Fanu e Bram Stoker, e o vampiro contemporâneo, indubitavelmente inserido no imaginário popular pela autora Anne Rice. Noto uma necessidade ingênua de engrandecer uma obra em detrimento de outras, sem perceber as influências e o impacto sofrido. Leitores e entusiastas costumam usar de maneira banal termos como evolução ou desenvolvimento estético para inflar obras historicamente mais recentes. No entanto, muitos não se dão conta de uma dimensão muito importante na compreensão daquilo que realmente está em jogo, quando tentam diferenciar Carmilla, Drácula e Lestat. A dimensão histórica. Os vampiros, como todas as pessoas, são frutos do seu tempo. O moderno ou contemporâneo, quando falamos de vampiros, aponta também para um marco temporal, para as tendências de época que foram preponderantes para que os autores imaginassem seus vampiros da forma como eles são. Neste vídeo estarei falando um pouco sobre Anne Rice e o que há de influência de época na sua estética vampiresca. Por mais que seus vampiros mais recorrentes sejam criaturas seculares ou milenares, e as duas principais obras da autora tenham sido ambientadas em séculos anteriores ao século XX, não podemos perder de vista que o olhar dela para o passado e a maneira que o imagina é fruto da mente de uma mulher americana, nascida e criada no fim da primeira metade do século passado. Psicologicamente falando, é algo impossível de dissociar. Como Anne Rice não é historiadora, tampouco antropóloga, ela não possui técnica ou postura científica quando retrata momentos de época. E nem é esta a sua intenção. Sendo assim, Lestat, Louis, Cláudia, Marius, Pandora, Armand e Akasha são vampiros de época, mas forjados por uma mente contemporânea. São criaturas do passado, imaginadas por uma mente do futuro. É neste sentido que entendo a temática como algo pertinente sempre quando vocês, apreciadores das obras, estão tentando compreender o que são os vampiros de Anne Rice e o impacto provocado por eles na estética vampiresca da segunda metade do século XX, algo que se mantém forte até os dias atuais. Foi na década de 70, época em que Anne Rice escreveu Entrevista com o Vampiro, que podemos observar as grandes primeiras mudanças estéticas nos vampiros. Até então, o próprio mundo do cinema abordava apenas o monstro no seu estilo clássico, moderno, algo que podemos observar os excelentes filmes do estúdio Hammer, por exemplo, com os atores Christopher Lee e Peter Cushing. Quando Anne Rice apresenta seu vampiro pela primeira vez, mais especificamente com Louis de Point du Lac, observamos que existem modificações principalmente em sua imagem. Isso se deve ao fato da década de 70 ter sido também um período de grandes transformações que estavam ocorrendo na sociedade americana, tanto em sentido cultural quanto político. Em certo nível, as crônicas vampirescas são influenciadas por algumas dessas mudanças, e a autora tentou expressar no vampiro as características de um ser elevado, vislumbrado e com uma mente mais aberta, direcionada ao futuro. Há algo nos vampiros do primeiro livro que é inegável. A necessidade de espelharem elementos que sejam condizentes com a realidade, em termos contemporâneos. Anne Rice está se afastando principalmente da noção de vampiro do mundo antigo, que reflete algo de um passado arcaico. As maneiras como eles se expressam e se relacionam com o mundo à sua volta é muito mais contemporânea, podemos dizer. Muito mais próxima do Homo sapiens daquele período histórico. Alguns poderão dizer, mas os vampiros da Anne Rice são muito antigos, pertencem ao mundo antigo. De fato, eles pertencem, mas apenas quando falamos de suas origens humanas. A diferença é que este novo vampiro, o vampiro contemporâneo,
não ficou cristalizado no passado, como era comum no vampiro moderno. Ele passou por mudanças. E, de certo modo, é como se a vida vampiresca, em termos comportamentais, fosse uma continuidade da vida humana. Ele precisa se adaptar, falar e se expressar de acordo com os padrões estéticos da época em que vive. E caso não faça isso e fique no passado, a tendência é que eles definhem e desapareçam. Ou seja, quando ouvimos Louis pela primeira vez, ele é uma criatura notória pelo acúmulo de memórias em virtude de sua vida longeva, mas ele não se porta mais como um homem da época em que nasceu como humano, em New Orleans. Ele sofreu metamorfose, e o jeito que fala, se expressa e pondera tem muito mais a ver com os seres humanos dos anos 70, época de Annie Rice, do que com cidadãos americanos dos séculos passados. Nessa transição do moderno para o contemporâneo, podemos observar diferenças até mesmo na abordagem e estilo de escrita da autora. Caso não se recordem, quando Bram Stoker escreveu Drácula, ele organizou o livro com fragmentos de cartas, textos de diários, telegramas e gravações. Ou seja, sua narrativa contém uma característica epistolar. E esta não é apenas uma característica fruto de uma escolha do autor, mas também um retrato de como as coisas funcionavam na época em que ele viveu, como era feita a comunicação. Em Entrevista com o Vampiro, como o próprio título já diz, temos uma abordagem completamente diferente e, indubitavelmente, mais contemporânea. Outra diferença ainda é o fato de, em Drácula, a perspectiva que temos em relação ao que é ser vampiro é através do entendimento que os humanos têm da criatura, e não necessariamente um olhar do próprio vampiro sobre si. Os textos que temos acesso e lemos são um testemunho da experiência humana, e não uma versão íntima do vampiro. Annie Rice também alterou isso. Em seus livros, ela centra a narrativa sobre o vampiro, que será o narrador da própria história. De certo modo, também é esta uma mudança significativa, porque no vampiro moderno a criatura não era vista como uma figura central, como o grande protagonista da trama. Carmila e Drácula eram um mal a ser combatido, e seus criadores deixaram o protagonismo nas mãos dos humanos. Em Annie Rice, isto não existe. Em suas obras, seus vampiros são as estrelas, os pop stars de suas épocas, e seus egos são consideravelmente inflados. E isso se dá, fatalmente, pelo estilo de escrita que ela optou por utilizar, que foi a autobiografia. Sendo assim, essa também é uma característica literária do vampiro contemporâneo, a narrativa centrada em si mesmo. Ela é em primeira pessoa e o vampiro é a pessoa quem fala. E o impacto disso é que, através dessa aproximação e acesso à intimidade da criatura, aumentou-se consideravelmente a capacidade dos leitores de se identificarem com elas, desenvolvendo uma simpatia pelo vampiro. No vampiro moderno, isso não acontecia, porque ele era sempre colocado no papel do monstro, da besta a ser destruída, e a ele não era dada muita oportunidade de fala. Reforço que nestes apontamentos não estou fazendo nenhum julgamento de valor. O que estou tentando fazer é apenas ajudá-los a compreender as diferenças sensíveis entre o vampiro moderno e o vampiro contemporâneo. Não há melhor ou pior. O que há são estilos. Estilos que, como disse anteriormente, são estilos de época. Dizer que o estilo de Annie Rice, de algum modo, é mais humanista do que o de Bram Stoker não seria assertivo. Tampouco é sensato afirmar que uma obra é mais sentimental e íntima do que a outra. Isso não procede porque todas elas utilizaram de fontes documentais íntimas, que são as cartas, telegramas e diários, como também as autobiografias, como mencionei. Elas querem, com estes documentos, aproximar o leitor de uma dimensão mais tátil da realidade. A diferença, no caso, é sobre quem fará esta aproximação,
se são os humanos ou os vampiros. Mas ambas as obras são e continuam sendo bastante sensíveis. Eu não poderia deixar de falar, é claro, da aparência, que talvez seja um dos aspectos mais valorizados pelos leitores bryceanos, de modo em geral. Pessoalmente, noto que eles dão muito valor à aparência dos personagens, como traços físicos e guarda-roupa. Isso fica muito claro principalmente nas artes que os fãs produzem, em desenhos, pinturas e até mesmo cosplays. Neste sentido, os leitores são muito parecidos com a autora, que possui uma necessidade gigantesca de descrever cada detalhe dos vampiros e dos recintos que ocupam. O modelo estético de Anne Rice é representado sem dúvida por Lestat de Lioncourt, pelo comportamento deste vampiro em específico, o grande protagonista das obras da autora. Representado pela fixação com a vida material, sem dúvida Lestat é o vampiro mais materialista da autora, o que faz dele um personagem mais consumista que procura se vestir bem, viver em lugares suntuosos e decorar todo e qualquer canto com obras de arte. Deste modo, observar o comportamento de Lestat e suas preferências é um modo assertivo de compreender a estética do vampiro contemporâneo de Anne Rice e como ele se diferencia do vampiro moderno de Bram Stoker e Le Fanu. Como os leitores do livro O Vampiro Lestat devem saber, o vampiro riceano nasceu em uma família nobre francesa do século XVIII, e sendo assim, ele era tão aristocrata quanto Drácula ou como o Lord Ruthven, um dos primeiros vampiros da literatura inglesa e de autoria do escritor John William Polidori. Entretanto, as semelhanças param por aí, porque um elemento muito marcante na obra de Anne Rice é que, em termos de aparência, seus vampiros são extremamente idealizados. Devido à sua transformação, eles adquirem traços e formas que acentuam suas características e a autora gosta de retratá-los como criaturas absurdamente belas. Carmilla, a vampira de Le Fanu, era uma femme fatale, extremamente atraente. Mas o autor não acrescentava a ela elementos de beleza em virtude do fato de ser uma vampira. A condição vampiresca não provocava nenhum ganho estético. Carmilla era maravilhosa porque ela era uma mulher maravilhosa. Entretanto, ao se revelar vampira, Carmilla tinha a tendência de se tornar muito mais intimidadora do que digna de contemplação. Esta é uma característica recorrente no vampiro moderno. Uma vez revelada sua forma bestial, o terror é a ordem da noite. No vampiro contemporâneo de Anne Rice, tal aspecto bestial não se perdeu, visto que os vampiros dela ainda podem assumir expressões faciais bastante intimidadoras, caso eles queiram. Entretanto, mudanças corporais são adquiridas e também há algo digno de nota que algo se acrescentou, se somou aos seus corpos prévios. E essas características que foram somadas é algo que os vampiros não podem camuflar. Em virtude disso, a maioria deles evita ambientes muito iluminados e optam por vestes que escondam seus corpos, como casacos, sobretudos e cartolas. O vampiro contemporâneo é facilmente identificável como um ser sobrenatural, diferente do vampiro moderno. Carmilla podia frequentar todo o ambiente aristocrático e exibir seu corpo sensual sem risco, sem qualquer temor de atrair sobre ela qualquer desconfiança, podendo assim degustar com total liberdade das donzelas que ela tanto apreciava. Já nos vampiros riceanos, isso não é possível e requer cuidados, porque a autora exacerbou suas fisionomias de tal modo que eles, enquanto seres, se tornaram belos demais para serem considerados humanos. E isso é algo que acompanhamos em todos eles, independente de sua etnia. Lestat é francês, e nele os traços franceses foram acentuados. Mas isso também acontece com o romano Marius e com a egípcia Akasha. Eles são, de certo modo, a idealização da beleza de acordo com a etnia a qual fazem parte. Sua aparência remete a traços divinos, como os deuses que eram retratados em pinturas ou esculpidos em estátuas de mármore.
O renascimento como vampiros fez com que eles perdessem os defeitos físicos, algo que podemos ver acontecendo com a vampira Gabrielle, mãe de Lestat, por exemplo. No vampiro moderno há momentos de horror onde as criaturas das trevas nos reservam momentos de repugnância. E é isso mesmo, repugnância. Mas isso raramente irá acontecer com os vampiros de Anne Rice. Caso sintamos repugnância por eles, será muito mais em virtude de suas atitudes do que pela aparência. Obviamente, há exceções na obra, como nos vampiros que enlouqueceram e passaram a viver bestialmente, algo também retratado. Mas tais vampiros bestiais, por assim dizer, não são um acento da autora, estão longe de serem os protagonistas dela. O vampiro moderno e o vampiro contemporâneo, em termos concretos, são criaturas sobrenaturais que não podem ser consideradas humanas, embora características físicas e mentais da natureza humana ainda possam ser contempladas em ambos. Mas foi em Anne Rice que, de certa maneira, algo mais acentuado aconteceu. Os vampiros sofreram um processo maior de humanização. Há quem diga que Anne Rice criou o vampiro romântico, o que definitivamente não é verdade. O vampiro moderno já era romântico, e Drácula, por sinal, é uma das obras mais românticas de seu século. Belíssima. A diferença é que, nos momentos-chave, nas questões que envolvem o instinto básico de sobrevivência, o aspecto animalesco se sobressai no vampiro moderno, de maneira muito mais intensa que no vampiro contemporâneo. O vampiro é, digamos, um reflexo desses instintos, e no vampiro moderno, indubitavelmente, a monstruosidade se acentua mais. O vampiro moderno é indubitavelmente mais monstruoso. Já o vampiro contemporâneo de Anne Rice foi utilizado por ela não apenas para refletir questões da existência humana, mas também para exacerbá-la. E ela faz isso abrindo a mente e o coração dos vampiros, deixando-os completamente nus, para que os leitores tenham acesso a praticamente tudo acerca deles. Suas crenças, dúvidas, sentimentos bons e ruins. De certo modo, o vampiro moderno, embora romântico, ainda continha algum grau de mistério quando o personagem era mais elaborado, e isso acentuava consideravelmente o temor do leitor, porque ele era um monstro e um monstro misterioso. Já o vampiro contemporâneo é alguém tão íntimo, em termos de sentimentos, que o leitor é condicionado a se identificar em algum aspecto com ele, porque seus anseios refletem ou se igualam em alguma dimensão com os sentimentos do leitor. Vemos isso se confirmar de maneira bastante intensa, principalmente no desejo dos vampiros de se relacionar uns com os outros, no medo de ficarem obsoletos ou serem esquecidos. O vampiro contemporâneo possui um desejo muito forte de ser amado. Alguém poderá dizer que isso já existia em Drácula, o que de fato é verdade. Como eu mencionei, a obra de Bram Stoker é também romântica, e por isso mesmo reforcei que o romantismo vampiresco não foi inventado por Anne Rice. O que muda, meus caros, é a intensidade. E isso acontece por causa do estilo de escrita, que é autobiográfica, e não mais um testemunho de terceiros sobre os vampiros. A convivência e a intimidade entre os vampiros são maiores e temos acesso aos sentimentos e julgamentos que eles fazem sobre si e entre si, sempre quando estão dando o seu testemunho. É algo diferente do que encontramos, por exemplo, no relacionamento de Drácula com suas 3 concubinas vampiras, que sabemos que é algo que não o satisfaz, mas que ao mesmo tempo não conseguimos mergulhar profundamente em sua mente para sentir toda a dimensão desse vazio. E isso é algo que se repete com as vampiras, sempre ressentidas com o conde, alternando sentimentos de carência e ódio por ele. Tomamos ciência desses sentimentos, mas é de uma maneira um pouco mais periférica. Eu, Corvo, acredito que além do estilo de escrita, há outra característica que ajuda a amplificar, eu diria, a humanização nos vampiros riceanos, que os torna diferentes do vampiro moderno.
São as questões relativas à sobrevivência no mundo mortal. Carmila era uma predadora, que, ao mesmo tempo em que buscava saciar a sede de sangue, desfrutava dos prazeres carnais desta prática. Drácula era um ser miserável, onde toda a luz e prazeres o abandonaram, fazendo com que ele ansiasse por algo da vida novamente, através do amor. Dito isso, percebemos que são objetivos bem específicos. Há um enfoque claro dado por seus criadores, que condiciona suas buscas. Já nas crônicas vampirescas nos deparamos com outras questões além dessas, em virtude da obra ser apresentada de forma cotidiana, e por isso mesmo, fazer aparecer questões imediatas de cada estágio da história dos principais vampiros, e a interpretação que eles fazem da própria existência. Cláudia, nas crônicas vampirescas, é uma excelente personagem para notarmos este fenômeno acontecendo. É uma vampira que expressa desejos humanos com bastante frequência. E todos eles estão ligados de alguma forma à sobrevivência no mundo mortal. O primeiro grande desejo de Cláudia é ter corpo de mulher adulta e exercer mais intensamente sua feminilidade. Algo que, ao mesmo tempo, se liga ao desejo de conseguir com isso mais acesso a lugares e objetos do mundo adulto, sem a tutela de Louis Lestat. Um segundo desejo é de ter poderes plenos, algo que reflete o interesse dos humanos pelo poder. Cláudia também desejava ter a liberdade de agir da forma que lhe convinha, algo que a aparência infantil e também as limitações dos seus poderes colocavam empecilhos. Ela sempre precisa de companhia de outro vampiro para desfrutar de algum grau de liberdade, o que acaba não sendo uma liberdade plena, mas uma liberdade cerceada. São apenas alguns exemplos que utilizo para ilustrar a questão. Por fim, termino este vídeo falando sobre o próprio desejo da autora, Anne Rice, de se afastar do conceito do vampiro moderno, criado por seus antecessores. Algo que ela faz, mas não totalmente. Volto a reforçar. É completamente presunçoso afirmar que o vampiro riceano não tem absolutamente nada a ver com os vampiros modernos, e que não foram influenciados por eles. Qualquer pessoa que diz isso, sejam os fãs ou a própria autora, estará sendo extremamente cego e presunçoso. Dito isso, devemos reconhecer que este movimento de diferenciação foi algo que Anne Rice tentou fazer desesperadamente já no seu primeiro livro, Entrevista com o Vampiro. É algo que para mim fica bastante claro em dois momentos. O primeiro, quando Louis conta a Daniel Molloy sobre as diferenças entre ele, o vampiro contemporâneo, e o vampiro moderno, que nas palavras de Louis seria fruto de superstições. E o segundo momento é quando Louis e Cláudia viajam para a Europa Central, na busca pelas origens de sua espécie e demais conhecimentos sobre os vampiros. Anne Rice, de certa maneira, tem uma percepção bastante pejorativa em relação ao vampiro moderno. Pelo menos é isso que ela dá a entender quando coloca seus personagens para falar sobre si mesmos, ou quando eles encontram na sua busca vampiros bestiais e enlouquecidos na Europa Central. Esta é uma característica que percebo no universo da autora, que não é apenas estética, mas também fruto possivelmente de seu descontentamento com o vampiro moderno. O que eu, Corvo, pessoalmente não dou a mínima. Após ler a obra dela, eu continuo adorando o Le Fanu, o Bram Stoker e o Polidori da mesma forma. Inclusive, o antagonismo e as diferenças entre o vampiro moderno e o vampiro contemporâneo é algo que me ajuda a manter a temática vampiresca sempre fresca em minha mente. O vampiro moderno e o vampiro contemporâneo, isoladamente, são ambos estereotipados. Mesmo que Anne Rice tenha procurado refinar seus vampiros, eles inevitavelmente sucumbem também ao mesmo mal que os vampiros modernos de Le Fanu, Bram Stoker e Polidori sucumbiram. Eles ainda são caricaturais. Sendo assim, eu, Corvo, sinto a necessidade de sempre consultar ambos os paradigmas, porque eles trabalham de forma a ampliar uma visão que, isoladamente, tende a ficar estagnada depois de um certo tempo. Anne Rice pode rivalizar e desprezar seus antecessores o quanto ela quiser,
O que ela não pode negar é a importância deles no sentido de deixar sua visão vampiresca ainda mais interessante. Feitas tais considerações, é algo que eu acho inegável perceber nas crônicas vampirescas uma certa aversão aos vampiros da Europa Central. De certo modo, o vampiro da Europa Central é uma alusão feita, discreta ou indiscreta, deixo que vocês decidam, aos vampiros modernos. Eles são considerados mortos-vivos sugadores de sangue e desprovidos de empatia, ou até mesmo uma essência individual. Algo que Anne Rice pode fazer livremente dentro do universo dela. Porém, é algo que ela não conseguiria fazer se estivesse analisando, comentando a obra de Le Fanu, Carmilla, ou do Bram Stoker, Drácula. São obras que têm profundidade também. Eu creio que no universo riceano, o vampiro da Europa Central é utilizado por Anne Rice, retratado como um esfarrapado, possuidor de características físicas repugnantes, porque a autora precisa fazer um movimento, ela deseja algo. Ela deseja afastar o seu vampiro, o vampiro contemporâneo, das características físicas, psíquicas, metafísicas, folclóricas e religiosas do vampiro moderno. Ela tem essa necessidade. O vampiro contemporâneo dela não é capaz de se transformar em animais ou em vapor, não é afetado por água benta ou símbolos religiosos, e não pode ser destruído por estacas cravadas no seu coração. O que Anne Rice está fazendo explicitamente é dizer aos seus leitores que os vampiros dela não são descendentes do vampiro moderno, e sim um afastamento deles, na medida do possível, é claro, pois, como lhes falei, isto ocorre apenas até certo ponto. E o interessante é que, a partir do momento que a autora faz isso, corta o cordão umbilical com os pais conceituais de Lestat, Lou e Cláudia, ela também os condena a ter que procurar uma identidade própria para si, algo que afeta diretamente na necessidade dos mesmos, durante a obra, de procurar um sentido para suas existências. A falta de sentido, aliás, é uma das grandes marcas das obras contemporâneas, algo que vemos ser impresso enfaticamente aqui, nos Vampiros da Anne Rice e nas crônicas vampirescas de modo em geral. Fico por aqui, meus caros. Espero que os entusiastas vampirescos tenham apreciado a explanação. Até um próximo vídeo. Saudações, Corvídeas.